Boa noite, Anderson. É Paulo Galvão, do Jornal Estado de Minas. Eu queria saber a sua impressão sobre essa eliminação no que se refere ao elenco, porque você perdeu muitos jogadores, você estava um time muito desfalcado, está tendo que colocar garotos, está tendo que colocar jogador que nem treinou, e até que ponto isso pesa no mau desempenho do time até aqui? Nós do Cruzeiro, a gente lamenta muito essa eliminação. A gente, mesmo com a desvantagem, com tudo que aconteceu, a gente precisava buscar essa recuperação. Fizemos um jogo para poder vencer o jogo, uma partida para poder buscar a classificação. A gente não foi omisso, a gente não abriu mão do jogo, nós tentamos o tempo todo. Infelizmente, o atleta que fala que não treinou, o Ayrton, está treinando lá na Toca, tinha treinado já com a gente, então a gente sabia da sua capacidade de poder nos ajudar. Nós lutamos, tentamos, infelizmente a gente não conseguiu, mas não é nenhum tipo de desculpa, a gente não está feliz com isso, a gente queria a classificação, mesmo nessa desvantagem, né, de ter que ganhar de 2 gols de diferença aqui, né? E agora focar aí na principal competição que a gente tem pela frente. Anderson, Arthur Moraes, Rádio Super. Restou a principal competição para o Cruzeiro, que é, evidentemente, a Série B. Como que você avalia o seu time hoje nesse empate com o CRB? E cair na Copa do Brasil e focar somente na busca pela volta à divisão de elite pode ser considerada uma situação positiva a partir de agora? Arthur, nunca é positivo ser eliminado uma competição que você é o maior vencedor, né? A gente precisava e queria muito, né, continuar na competição. Dentro das possibilidades, a gente, né, sabe que mesmo jogando fora de casa, a gente precisava buscar a vitória, buscar a classificação. Tivemos, né, uma postura de poder buscar o gol, né, contra o adversário, mais uma vez que se fechou e jogou, né, mais com essas situações de contra-ataque, de bolas longas. E buscamos, cara, assim, eu acho que a gente buscou o gol, né, foi uma infelicidade ali no gol de empate deles, né? A gente esteve muito perto de fazer o segundo gol ali, né, e acabou sofrendo uma transição. Eles tiveram a felicidade de poder empatar o jogo, mas a gente continuou tentou até o final fazer um segundo gol e voltar para a partida. A gente lamenta, mas era muito importante para todos nós essa classificação. A gente tentou reverter dentro daquilo que a gente tinha como opção para o jogo. O time guerreou, lutou, né, criou situações que foram importantes, assim, que poderiam nos dar uma vantagem diferente do que aconteceu. Minas Tarde, Esporte Interativo. Anderson, o quanto que a paralisação pelo choque de cabeça, entrada da ambulância, pode ter de alguma forma desconcentrado ou atrapalhado o grupo do Cruzeiro, que vai para o intervalo com placar a favor e acaba ganhando o empate assim que o jogo retoma? E o quanto também que não avançar na Copa do Brasil, que tem um retorno financeiro tão bom para o clube, complica num ano como esse, enfim, que o Cruzeiro disputa a Série B e que teria aí uma possibilidade até de sonhar com coisas melhores se avançasse na Copa do Brasil. A questão da paralisação acho que atrapalha todo mundo, assim, não é só o Cruzeiro, é o CRB, é o espetáculo, é tudo. Infelizmente nós tivemos que esperar. A gente, como eu falei, assim, a gente fez uma jogada para poder fazer o gol, a gente esteve perto de fazer o segundo logo ali naquela primeira jogada, não conseguimos finalizar e a bola veio num contra-ataque e numa infelicidade a gente acabou sofrendo esse gol de empate, e claro, deixou mais difícil. Eles tinham, né, uma vantagem significativa se comparado com as duas partidas. A gente tentou, buscou. É claro que eu fico muito triste também quando o árbitro se equivocou numa situação da substituição. Acho que ele foi muito infeliz,
mas pediu desculpa, lamentou, mas agora que já passou não adianta, porque eram duas possibilidades, né, da gente poder incrementar com os jogadores mais descansados, a gente poder forçar ainda mais aquela situação, mas isso faz parte. O Anderson, Samuel Venâncio da Rádio Itatiaia, eu queria que você comentasse duas situações. A partida hoje que fez o Jadson, ele vai ganhando maturidade no profissional do Cruzeiro. Como que tem sido feito o trabalho com este garoto que está em todo lado do campo? E a opção que você ganhou hoje do Ayrton, pelas beiradas, poucos treinos e já entrou ali no segundo tempo aqui contra o CRB. Bem, Samuel, o Jadson é um jogador que a gente particularmente acredita muito, confia, acha que é um jogador assim, com grande potencial. Ele teve um momento que talvez ele tenha baixado um pouquinho o nível de atuação dele, mas hoje fez uma partida fantástica, assim, ele conduziu muito bem ali aquele setor de meio campo, ele conseguiu dar uma transição em velocidade, marcou bem, saiu com ótima capacidade, e eu acho que foi muito importante assim, uma presença dele. Quanto ao Ayrton, a gente sabia que era um jogador de velocidade, ele já tinha treinado com a gente, estava treinando lá na Toca. Quando a gente teve o problema do Wellington, a gente fez esse pedido para que ele viesse, porque a gente sabia que a gente precisaria de um jogador rápido em determinado momento do jogo para poder criar situações de desequilíbrio. Acho que ele fez pelo menos umas duas boas jogadas assim, que esteve muito perto de poder sair gol. E é mais uma opção que nós temos aí para frente. Anderson, boa noite. Gabriel da Globo. Eu queria te perguntar sobre a opção de colocar o Manuel na zaga e deixar o Kaká como suplente hoje contra o CRB, e também se você já conta com o Marcelo Moreno para a partida contra o América no sábado. Obrigado. A questão do Manuel começar o jogo é porque o Kaká, infelizmente, ele não conseguiu se recuperar completamente do último jogo. O Kaká é um dos jogadores que mais tem sequência de jogos nesse retorno da pandemia, né? Retorno do futebol depois da pandemia, depois não, a gente está vivendo essa pandemia ainda, infelizmente. O Kaká era um jogador com muitos jogos, uma sequência grande. Então hoje, infelizmente, ele do jogo de domingo para hoje, ele teve dificuldade de recuperar, mesmo sendo um garoto, né? Todos os aspectos que a gente avalia, não são poucos, né? Nos fez ter esse cuidado, porque ele poderia ter uma chance muito maior de qualquer tipo de problema, e de uma forma muito conjunta com o departamento de fisiologia, departamento físico e o próprio atleta, né, que indicou também esse cansaço excessivo. A gente resolveu tomar essa decisão, e a gente conta com um grupo que a gente confia, e acho que o Manuel conseguiu fazer um bom jogo. Anderson, a demora do Cruzeiro em fazer algumas modificações foi pelo motivo do time ter tentado se encontrar em campo, já que você foi obrigado a fazer várias modificações, e talvez uma mudança poderia também não acarretar aquilo que você esperava de efeito para o jogo? Não, a questão, nós fizemos uma mudança, se você for avaliar bem, quando retornou o jogo, a gente fez muito próximo ali, assim que a gente tomou o gol, a gente tentou já mudar. Infelizmente, a arbitragem cometeu um erro, um equívoco, porque o segundo momento nosso, né, de substituição, ele autorizou, né, um jogador entrar, e depois deu um andamento à partida, e quando foi feita a segunda substituição, ele contou como outro momento. Então, infelizmente, ele nos tirou essa possibilidade de usar mais um momento e mais duas substituições. E ao final do jogo ele pediu desculpa, falou que tinha errado, mas aí já tinha passado. A gente não adianta mais, né? Infelizmente isso já passou, mas foi um erro muito, muito grave na minha concepção, sim, da arbitragem, de não poder permitir as duas substituições que foram colocadas e foram relatadas para o quarto árbitro ao mesmo tempo.
Infelizmente ele deu um andamento depois da primeira substituição, e aí nós perdemos essa chance de poder mexer mais um momento em duas posições. Adroaldo Leal, Rádio 98 FM. Anderson, agora o Cruzeiro está aí 100%, né, com o foco voltado para o que realmente importa no ano, que é o acesso para a Série A. Sem analisar os resultados, o que você pode tirar de positivo do jogo de hoje, e se algum desses jogadores que entraram em campo hoje, como por exemplo aí o Ayrton, enfim, o Marco Antônio, se algum desses jogadores podem ser aproveitados na partida contra o América, e o que você vislumbra, na verdade, para essa sequência do Cruzeiro aí, que vai ser forte, vai ser pesada na Série B, e ele precisa, né, render mais dentro de campo para conseguir os resultados positivos. Eu acho que a gente está sempre atento a isso, a poder ter um rendimento cada vez melhor. Por mais que a gente possa dominar o jogo, né, criar algumas situações, acho que a gente precisa fazer mais, a gente precisa criar ainda mais, né? A gente tenta sempre, né? Não é por falta de tentativa, por falta de empenho, dedicação. A gente sabe das dificuldades de cada jogo. A gente continua no processo de reformulação do clube, né? A gente teve muito tempo treinando, mas muito pouco tempo de jogo ainda. É o 9º jogo nesse retorno. Muitos atletas que estão chegando, atletas que estão saindo. A gente está fazendo um processo ainda muito complicado ainda, assim, de poder reestruturar o time durante a competição. A gente não tinha outro caminho, até porque as oportunidades de mercado elas aconteceram muito em cima, talvez, do reinício do futebol. Então a gente está buscando, está se preparando. Eu continuo falando para todos vocês que o Campeonato de Pontos Corridos não é uma competição de velocidade. Imagina que é uma corrida de velocidade. Não adianta você sair aqui na frente e não conseguir sustentar. É importante você manter uma pontuação importante, digna, e é o que a gente tem como objetivo. É claro que a gente tem uma decisão extremamente importante agora no sábado contra o América. É um clássico, um jogo muito difícil, uma equipe que está muito bem montada. Mas vamos, né, nos ater em fazer o melhor jogo possível, para que a gente possa merecer o resultado, e, né, o resultado de vitória, que é o que nos interessa. Anderson Lima, Rádio Minas. Nessa eliminação de agora há pouco, aí no Nordeste, o Cruzeiro sai da Copa do Brasil. Digamos que algo positivo tenha sido o belo cartão de visitas apresentado pelo novato, estreante, atacante Ayrton. Olha, eu acho que a gente tem coisas interessantes que a gente pode fazer. Nós tivemos outras atuações também que são dignos de destaque, mas a gente está usando o elenco, vendo o grupo e avaliando. É claro que tem muita coisa a ser desenvolvida, melhorada, a gente está atento a isso. A gente queria muito essa classificação, eu queria colocar isso para o torcedor de uma maneira clara. A gente sabia que era difícil, que era uma situação que exigiria da gente um jogo de muita eficiência, mas a gente sempre acreditou que poderia reverter, e jogamos, né, com esse propósito desde o início. Infelizmente não foi possível, e a gente tem que lamentar, mas já preparar para o próximo jogo.